Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a onda de violência que tem acometido as famílias brasileiras. O que será que tem causado tantos transtornos? É o que você confere daqui a pouco no Observações. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para a nossa gente. Agora você poderá participar ainda mais dos projetos do Legislativo com a criação do Banco de Ideias. Com a aprovação do novo projeto, suas ideias poderão ser transformadas em projetos de lei e trazer benefícios a toda a população. Após 2 anos de pandemia, a Câmara realizou uma cerimônia celebrando a volta do Parlamento Jovem de Minas. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com as câmaras municipais mineiras. Com o projeto, os estudantes têm oportunidade de entender melhor o funcionamento do Poder Legislativo municipal e estadual. A Câmara também aprovou o projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A nova carteira facilita o acesso aos serviços públicos e privados, em especial na área da saúde, educação e assistência social. E mais uma vez, o Legislativo Paraminense teve um mês super produtivo. Só no mês de março, os vereadores aprovaram 20 projetos, 166 requerimentos e 3 moções de aplausos. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431.
A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para nossa gente. Agora você poderá participar ainda mais dos projetos do Legislativo com a criação do Banco de Ideias. Com a aprovação do novo projeto, suas ideias poderão ser transformadas em projetos de lei e trazer benefícios a toda a população. Após 2 anos de pandemia, a Câmara realizou uma cerimônia celebrando a volta do Parlamento Jovem de Minas. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com as câmaras municipais mineiras. Com o projeto, os estudantes têm oportunidade de entender melhor o funcionamento do Poder Legislativo municipal e estadual. A Câmara também aprovou o projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A nova carteira facilita o acesso aos serviços públicos e privados, em especial na área da saúde, educação e assistência social. E mais uma vez, o Legislativo Paraminense teve um mês super produtivo. Só no mês de março, os vereadores aprovaram 20 projetos, 166 requerimentos e 3 moções de aplausos. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nas últimas semanas, casos de extrema violência vieram à tona na mídia nacional. Isso mostra que as famílias brasileiras estão cada vez mais destabilizadas e, consequentemente, a violência e a intolerância estão frequentes dentro do ciclo familiar. Então, para falar sobre esse assunto que tem causado tantos transtornos, a gente recebe aqui hoje no nosso programa a psicóloga e analista comportamental Marcela Domingues. Bom, Marcela, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto que a gente tem visto aí a cada dia, situações horrorosas acontecendo, tudo dentro do ciclo familiar. Então, quando se trata de família, é mais que necessário falar do assunto, né? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, dividindo aqui com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Espero aí poder passar aí os meus conhecimentos através da saúde mental e principalmente desse valor tão grande que é a família. Bom, Marcelo, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: qual que é o balanço, você como psicólogo e analista comportamental, qual que é o balanço que você faz da nossa sociedade hoje em dia? Por que a gente tem visto aí nas últimas semanas, e a gente já tem visto isso aí há um bom tempo, né? Muitos anos a gente tem visto aí uma onda crescente de violência, tanto na TV quanto no rádio, na internet também. Isso acontece por quê? O que você tem visto aí na sociedade? Henrique, mais do que eu penso são os dados, né? Os dados não mentem. No ano passado foram mais de 90 mil casos de denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes e aumentou mais de 27% de denúncias de violência contra a mulher. Então, todos esses dados demonstram que realmente a violência ela tem aumentado. Além disso, mais de 81% de aumento de mortes por violência em 2022. Isso é muita coisa. A gente está perdendo pessoas aí através da violência. Isso tem acontecido principalmente por causa do nosso país, que tem muita desigualdade social. Países que têm desigualdade social, eles têm uma tendência a ter maiores violências, tá? Mas não é só isso. Nós estamos cada vez mais intolerantes às diferenças, queremos aí as coisas de maneira imediata e tudo isso contribui aí para uma violência mais extrema. Bom, Marcela, como eu disse no início do nosso programa, nos últimos tempos, né, a gente tem visto aí nas últimas semanas uma onda de violência muito grande aqui na nossa região. Em Belo Horizonte, por exemplo, dias atrás, uma enteada matou a própria madrasta, o pai também, né? A gente viu aí criança levando granada
caminhada para a escola. Então, como que você vê isso, né? O que tem contribuído para que essas pessoas façam essas barbaridades que a gente tem visto na mídia ultimamente? É importante refletir que não tem uma violência só física. Existe a violência psicológica, a violência moral, a negligência. Então, não é só uma violência física. E não acontece só com crianças, acontece com idosos, acontece também com crianças e adolescentes, né? Então, a gente não pode ser determinista de pensar que existe um único motivo para tudo isso. Existem vários motivos para se falar sobre violência, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, algo que se passa de geração em geração, que é a educação através da violência, né? Então, eu apanhei, tô aqui até hoje, e as pessoas se vangloriam disso, né? Que acham que é bacana a educação pelo medo, a educação pela violência, e não se dão conta de que essa educação é com violência. Então, as pessoas têm que perceber que tudo isso acontece. Fora isso, eu também tenho, nesse tipo de violência que você acabou de demonstrar, existe também um aspecto de poder. Então, existem N níveis de poderes dentro da família. Então, existe ali, por exemplo, a criança que ela tem um poder menor que os pais, né? Então os pais têm um poder maior, o homem tem um poder maior dentro da nossa sociedade. Então esses jogos de poderes também vinculam aí a violência na família. Agora a gente tem visto também a questão do mau comportamento, né? O mau comportamento não só que a gente fala de crianças e adolescentes, mas o mau comportamento em geral, né? Você chega numa loja, a pessoa está mal-humorada, você chega num ambiente ali para ser atendida, a pessoa mal te olha no rosto. Então, assim, o que tem contribuído também para esse mau comportamento? Isso é da criação da pessoa ou isso é da nossa geração agora, dessa situação que a gente está vivendo agora pós-pandemia, né? Dessa situação que a gente viveu aí de reclusamento dentro de casa. Então, o que você tem visto disso? Mau comportamento sempre existiu, ele não vem de agora, né? Então existem N fatores para a gente ter um mau comportamento. O que é um mau comportamento? É um comportamento que não é aceito socialmente, não é bem aceito. Então nós temos aí fatores genéticos, nós temos fatores de criação, nós temos as vivências e as nossas experiências e as nossas atitudes, ou seja, as nossas escolhas. A gente, claro, tem a nossa primeira grande influência, são os nossos pais. Então, claro, a criação tem uma grande influência dentro do que nós tornamos. Mas também nós temos as nossas vivências, nosso poder de escolha. Então, muitas vezes, se tornar mal-humorado é uma escolha também, né? A gente pode se tornar bem-humorado, a gente pode se tornar com um comportamento mais aceito, um comportamento que seja benéfico para a nossa sociedade. Agora, quando a gente fala de um mau comportamento infantil, é um pouco diferente, porque as crianças não têm tanta escolha, porque elas não sabem ainda escolher. Então, um mau comportamento normalmente se diz ou de falta de limites ou também de problemas que essas crianças podem estar tendo e não sabem como demonstrar. Elas não têm como uma capacidade cognitiva e emocional madura para lidar com certas situações. Então, por isso, demonstram através de maus comportamentos. Agora, maus comportamentos, como você está falando, a gente pode destacar aí questão de intolerância e violência. Tem pessoas que hoje você não pode falar absolutamente nada, que elas ou reagem de uma maneira negativa ou elas têm algum ato de violência. Às vezes uma palavra mal colocada ou até mesmo agressão física, como a gente viu, como eu acabei de citar, que a gente viu aí na capital mineira e em outras cidades também, como a gente tem visto. Agora, essa questão da violência, da intolerância, isso está presente na nossa sociedade cada vez mais, né? Está, a intolerância, ela significa que eu sou melhor do que a outra pessoa. Significa menosprezar a outra pessoa. E isso está sendo, assim, muito difundido porque a gente está com dificuldade daquilo que é diferente a mim. Então, são coisas que a gente precisa repensar urgente para que essa violência possa terminar. Fora isso, a violência, ela é
um aspecto que extrapola a nossa comunicação. É quando a gente já não consegue mais conversar através das palavras, então extrapola a minha boca e passa através do meu corpo. Então fica aí um aspecto bem agressivo, bem rústico, né? Bem animal. Então, a violência é quando eu não consigo mais fazer com que você entenda a minha necessidade, a minha comunicação. E por isso eu não consigo mais falar, tenho que falar através do meu corpo. Agora, como dosar isso? Porque a gente sabe que qualquer pessoa pode ser intolerante e qualquer pessoa pode ser violenta, depende de cada situação. Mas como dosar isso e saber se manter naquela situação difícil? Como dosar isso? Primeiro a gente precisa se conhecer. Entender quais são as minhas atitudes, as minhas emoções. Tem gente que não se conhece, não entende como funciona, como as suas emoções funcionam. Então é importantíssimo que a gente precise se conhecer, saber quais são as minhas atitudes diante de algum problema, como eu vou reagir e através disso eu vou conseguindo controlar cada vez mais. A inteligência emocional, ela faz parte desse processo. Então nós precisamos nos conhecer para desenvolver a nossa inteligência emocional. Agora, essa inteligência emocional, como que os pais que estão nos assistindo podem inserir nas crianças? Porque a gente sabe que a criança, como você disse, não tem um filtro, né? Ela não sabe dosar a questão de ser intolerante, nem sabe o que é isso, né? E também a questão da violência. Às vezes o pai não fez a vontade que a criança queria, né? Ou então um amiguinho fez uma coisa que ela não gostou e ela parte logo para a violência. Então, como aplicar isso nas crianças e nos pré-adolescentes? É tão engraçado isso, Henrique, porque as pessoas ainda têm o costume de educar pelo medo, né? Educar pela violência. E quando a gente educa pelo medo e pela violência, a gente está fazendo o quê? Dando exemplo de mais violência e mais medo. As crianças começam a replicar esse tipo de comportamento dentro do seu nicho ali de convivência. Então, as primeiras referências são os pais. Quando eu educo pelo medo e pela violência, qual é a mensagem que eu estou passando para essa criança? Que é normal, que é comum, o amor está atrelado à violência. Então, o que ela vai entender no futuro? No futuro, ela vai entender que as pessoas que a amam são as pessoas que a violentam. Então, uma mensagem importantíssima que a gente precisa repensar demais. E é possível fazer uma educação com uma disciplina mais positiva, né? Educar aí pelo exemplo, com as conversas, que são super importantes aí dentro da do nosso amadurecimento. Bom, Marcela, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre essa questão de violência e intolerância na nossa sociedade de hoje. Fique por aí, o Observações volta já já. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para a nossa gente. Agora você poderá participar ainda mais dos projetos do Legislativo com a criação do Banco de Ideias. Com a aprovação do novo projeto, suas ideias poderão ser transformadas em projetos de lei e trazer benefícios a toda a população. Após 2 anos de pandemia, a Câmara realizou uma cerimônia celebrando a volta do Parlamento Jovem de Minas. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com as câmaras municipais mineiras. Com o projeto, os estudantes têm oportunidade de entender melhor o funcionamento do Poder Legislativo municipal e estadual. A Câmara também aprovou o projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A nova carteira facilita o acesso aos serviços públicos e privados, em especial na área da saúde, educação e assistência social. E mais uma vez, o Legislativo Paraminense teve um mês super produtivo. Só no mês de março, os vereadores aprovaram 20 projetos, 166 requerimentos e 3 moções de aplausos. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. A
Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. Olá, tudo bem? Escuta essa dica aqui. Durante o processo de inventário, deve-se pagar o ITCD, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. Se você atrasar o pagamento desse imposto, o Estado vai cobrar juros e multa. Entretanto, você sabia que você pode questionar no Poder Judiciário essa quantia paga e inclusive ter esse dinheiro pago de volta? Então, caso você ou algum conhecido, durante o processo de inventário, tenha pago juros e multa, entre em contato conosco que nós poderemos analisar o seu caso concreto e, inclusive, tomar as medidas cabíveis para restituir esse dinheiro pago indevidamente. Há 7 anos, Águas de Pará de Minas faz parte da vida de milhares de paraminenses. A concessionária leva água de qualidade para 100% da população e 99,4% conta com serviços de coleta e tratamento de esgoto. Iniciamos os serviços na cidade em 2015 e, em tempo recorde, construímos a captação do Rio Paraupeba, solucionando a falta de água da cidade. Além disso, garantimos o abastecimento contínuo por 2 anos até a entrega da captação do Rio Pará. Mas não paramos por aí. Trabalhamos na implantação de novas redes, reservatórios e unidades de bombeamento. Automatizamos o centro de controle operacional, onde é feito o monitoramento do abastecimento todos os dias da semana. Reduzimos o índice de perdas de água para 19%. Operamos 9 estações de tratamento de esgoto. Estamos realizando a setorização da cidade. Assim, em caso de manutenções, será possível executar o serviço no setor impactado sem prejudicar os demais. Já foram mais de 100 milhões investidos em Pará de Minas, que contribuíram para o desenvolvimento sustentável do município. Seguimos trabalhando para alcançar a universalização do saneamento e levar mais saúde e qualidade de vida para a população. Águas de Pará de Minas, uma empresa do Grupo Águas do Brasil. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master,
que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para a nossa gente. Agora você poderá participar ainda mais dos projetos do Legislativo com a criação do Banco de Ideias. Com a aprovação do novo projeto, suas ideias poderão ser transformadas em projetos de lei e trazer benefícios a toda a população. Após 2 anos de pandemia, a Câmara realizou uma cerimônia celebrando a volta do Parlamento Jovem de Minas. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com as câmaras municipais mineiras. Com o projeto, os estudantes têm oportunidade de entender melhor o funcionamento do Poder Legislativo municipal e estadual. A Câmara também aprovou o projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A nova carteira facilita o acesso aos serviços públicos e privados, em especial na área da saúde, educação e assistência social. E mais uma vez, o Legislativo Paraminense teve um mês super produtivo. Só no mês de março, os vereadores aprovaram 20 projetos, 166 requerimentos e 3 moções de aplausos. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre a violência e intolerância dentro do ambiente familiar. Bom, Marcela, no primeiro bloco a gente falou aí sobre vários aspectos, né, dessa situação atual que a gente está vivendo, que está complicado cada vez mais, mas agora então vou entrar num aspecto mais profundo dessa situação, porque o buraco, como diz o ditado, é muito mais embaixo. A gente vai falar agora sobre essa questão de violência e intolerância como reflexos mentais. Como que uma pessoa, né, que tem atitudes negativas, ela demonstra ter uma saúde mental que está em crise, que precisa de cuidados? Ela pode estar com uma saúde mental precisando de cuidados e o que acontece com essa pessoa? Ela está querendo falar algo, mas ela não consegue falar. Ela não consegue demonstrar os sentimentos através da fala. Então, como ela faz? Através dos comportamentos. E a gente acha que está tudo bem, que é natural isso, que uma pessoa dessa não precisa de cuidados, mas muito pelo contrário. Essas são as pessoas que mais precisam se atentar, que precisam aí de um autoconhecimento, precisam estar mais próximas dos seus familiares. Então, essas pessoas estão demonstrando, pelo seu comportamento, um pedido de ajuda. Agora, como ajudar essas pessoas? Essas pessoas, elas precisam ser ajudadas através de conversas, através de apoio,
acolhimento. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo. Muitas vezes as famílias aí já perderam a paciência com essa pessoa e eu compreendo. Mas é interessante não desistir, não desista. Essas pessoas precisam de ajuda. E é interessante a gente desmistificar a saúde mental. O que acontece? As pessoas falam, tem muitos estigmas, né, sobre saúde mental. Quais são os estigmas? É mimimi, é frescura, essa pessoa tá me fazendo de bobo, é pra doido. Não é isso que a gente fala? Pois é. Essas coisas que a gente fica falando por aí, são coisas que a gente tem que cessar do nosso diálogo. Por quê? Porque a gente impede que as pessoas procurem por ajuda. Então, esse tipo de fala precisa ser eliminado do nosso discurso, porque quando a gente faz isso, a gente inibe que outras pessoas possam se sentir à vontade para buscar ajuda, apoio psicológico quando necessário. Quando a gente está com dor de barriga, a gente não procura o médico? Quando a gente está com um problema emocional, a gente também precisa procurar. O tempo não vai curar isso. É preciso aí ajuda profissional para que tudo isso possa melhorar. Essa ajuda profissional ela é mais que importante e está disponível aí gratuitamente, né, Marcela? Está disponível sim, na rede pública, e tem aí vários psicólogos excelentes que vão poder te ajudar. Nós temos também a rede de planos de saúde, nós temos também a rede particular, então tudo isso pode ser um apoio. Claro, também temos os canais de denúncia. Se você está vendo um problema acontecer com seu vizinho, com um parente seu, é interessante que você possa denunciar. 180 para denúncias contra violência contra a mulher e 100, número 100, referente a denúncias contra maus tratos de crianças e adolescentes. É interessante que você denuncie. Agora, a gente sabe que o que não se pode fazer é envergonhar uma pessoa, né? Como você disse, essas falas, quando são colocadas dentro do diálogo familiar, e a pessoa, porventura, fala, eu não vou procurar uma ajuda psicológica porque isso vai envergonhar minha família. Então, isso é muito prejudicial. Começa de dentro de casa essa questão do envergonhamento de ter algum problema com a saúde mental, né? Sim, começa dentro de casa, começa com os nossos amigos, né? Então, existe esse estigma de que eu não posso cuidar da minha saúde, eu não posso fazer um processo terapêutico, e isso a gente tem que abolir da nossa vida, porque as pessoas estão sendo inibidas de procurar por ajuda. Olha, gente, a gente está perdendo pessoas para N doenças psicológicas por causa de que elas não procuram por ajuda, porque acham que vai passar e não passa. Bom, e a gente sabe também, Marcela, que muitas das vezes as famílias não conseguem perceber que a pessoa está precisando de ajuda, justamente porque não tem o diálogo. O diálogo hoje tem faltado muito para a nossa sociedade. Então, como que as pessoas que estão aí, né, com problemas, precisando de ajuda, às vezes numa conversa dentro de casa pode resolver também, mas elas demonstram alguns sinais? Se demonstram, quais são eles? Eu falo que 7% da nossa comunicação são as palavras. 93% são o meu tom de voz, a minha expressão facial, o meu comportamento. Então, tudo isso é que vai definir como você vai entender a comunicação. Então, as pessoas sim dão sinais, dão muitos sinais. Por exemplo, uma criança, ela pode se tornar mais agressiva, mais apática, ela pode ter problemas na escola, ela pode se isolar. O silêncio diz muito. O silêncio fala. Quando a gente fala aí de idosos, também acontece o isolamento ou a agressividade, insônia ou sonolência excessiva. E isso eu estou falando também para adultos, tá? A gente começa a ter uma inquietude, começa a ter falta de concentração. Tudo isso vai demonstrando para a gente que algo não está bom. Então, a gente precisa procurar por ajuda quando eu não consigo mais realizar as minhas rotinas, as minhas atividades que eu sempre faço, como trabalhar, estudar, namorar, enfim.
Então, quando a ansiedade, por exemplo, todos nós temos, mas quando ela começa a atrapalhar a minha rotina, é quando eu preciso procurar por ajuda. Quando eu começo a ter uma tristeza que é exacerbada por tempo prolongado, que eu já nem sei mais por qual motivo eu estou triste, quando eu tenho, por exemplo, os sinais de desesperança, de que eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, é onde eu preciso procurar por ajuda. Agora, vale lembrar também que esse procurar por ajuda, a própria família tem que estar com esse olhar atento, né? Porque muitas das vezes a pessoa, ela não pede ajuda, ela mostra através desses sinais de que ela está precisando realmente desse auxílio, né? Exatamente, exatamente. Então, é preciso estar atento aos sinais e preciso estar pronto para apoiar, acolher. Agora, aquela pessoa que não sabe como fazer isso, como que ela deve proceder? Porque aquela família que não tem diálogo, aquela família que só resolve as coisas na base da gritaria, na base da violência, ou então que não conversa. Tem gente que dentro de casa nem se olha para o rosto de uma das pessoas, né? Ou então da família inteira. Então, como começar esse diálogo, como começar a ter ali uma boa vivência familiar? Eu sei que isso é algo muito comum nos lares brasileiros, né? Porém, demonstra aí a nossa fragilidade dos nossos vínculos, fragilidade do amor, a fragilidade da família. E não existe outra forma que não ser começar o diálogo, abaixar a guarda, ir lá, entender que ama, falar sobre amor, falar sobre o cuidado, cuidar de quem se ama. Eu sei que isso parece meio clichê, mas a gente precisa fazer o básico. Tem hora que o básico funciona. Ok, Marcela, agora a gente vai para o nosso rápido intervalo e na volta a gente vai saber como estão os índices de violência e intolerância aqui em Pará de Minas e depois a gente continua aí com o nosso bate-papo aqui com a doutora Marcela. A gente volta já, fique por aí. Observações volta em instantes. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep.
Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para nossa gente. Agora você poderá participar ainda mais dos projetos do Legislativo com a criação do Banco de Ideias. Com a aprovação do novo projeto, suas ideias poderão ser transformadas em projetos de lei e trazer benefícios a toda a população. Após 2 anos de pandemia, a Câmara realizou uma cerimônia celebrando a volta do Parlamento Jovem de Minas. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com as câmaras municipais mineiras. Com o projeto, os estudantes têm oportunidade de entender melhor o funcionamento do Poder Legislativo municipal e estadual. A Câmara também aprovou o projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A nova carteira facilita o acesso aos serviços públicos e privados, em especial na área da saúde, educação e assistência social. E mais uma vez, o Legislativo Paraminense teve um mês super produtivo. Só no mês de março, os vereadores aprovaram 20 projetos, 166 requerimentos e 3 moções de aplausos. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre a violência e intolerância dentro do ciclo familiar. E antes da gente voltar aqui ao nosso bate-papo com a Marcela, que é psicóloga e analista comportamental, a gente agora vai ver como estão os índices da violência e da intolerância aqui em Pará de Minas e também na região. Vamos ver. Olha, infelizmente uma constatação, né? Eu diria que as pessoas estão, de forma generalizada, mais impacientes. Nós temos percebido muita impaciência nas relações humanas em geral. Muitos dos conflitos que existem na sociedade, a origem desses conflitos, né, principalmente os que envolvem ocorrências policiais, tem início na falta de paciência e na falta de conectividade entre os seres humanos. Então isso acaba levando a situações inesperadas no seio das famílias, em festas, no trânsito. Infelizmente a gente tem notado bastante, às vezes um acionamento de uma buzina pode desencadear às vezes até mesmo um homicídio. Então, o que eu tenho percebido de forma geral, de forma bem generalista, é a notável impaciência do ser humano em suas relações humanas. Então, essa total falta de paciência acaba se tornando uma falta de empatia que vai gerar, consequentemente, uma ação criminosa, pode gerar uma ação criminosa e desencadear eventos como eventos violentos e até mesmo casos de homicídio, como a gente tem registrado também. A gente percebe as pessoas ficaram muito tempo presas dentro de casa, né? E agora quando saem acabam não sabendo extravasar essas emoções que estavam há muito tempo ali trancadas, né? Então, a gente percebe que isso tem acontecido também. Aqui, como a gente é uma cidade jovem, né, inclusive, relatos de agressões em festas, agressões em bares, tem rotineiramente acontecido e acabam desaguando na delegacia, né? Infelizmente é uma constatação e eu volto a repetir, a gente falta empatia ao ser humano, falta paciência nas relações humanas, falta interação, né, mais amor na sociedade para que a gente possa conviver em harmonia, coisa que infelizmente não tem acontecido.
Bom, Marcela, como vimos ali, são várias situações em que realmente a polícia teve que intervir porque aquele tipo de situação, de ocorrência, surgiu dentro do ciclo familiar e justamente é o que a gente estava falando, né? A falta de diálogo, a falta de compreensão, tudo isso resulta naquilo ali que a gente viu. Muita dor de cabeça, as famílias tendo que passar por esse verdadeiro transtorno de ter que ir a uma delegacia de polícia e expor ali conflitos que poderiam ter sido resolvidos com diálogo e com conversa, né? Verdade. Como eu já falei, eu acredito muito que o diálogo, a comunicação, ela precisa ser mais clara, mais eficiente. Então, a psicologia, ela pode sim auxiliar essas pessoas, né, a lidarem melhor com seus comportamentos, as suas emoções, através do autoconhecimento, através dos ajustes que precisam ser feitos, né? Temos aí profissionais que fazem terapia de casal, tem profissionais que cuidam aí de a relação de pais e filhos. Então, é interessante que a gente possa aí solicitar ajuda, porque as pessoas precisam. A gente está vendo aí pelos números, não é uma coisa imaginária, tá? Com dados e fatos. Agora, vamos trazer aqui a questão de crianças e pré-adolescentes. Estive conversando recentemente aí com diretores de escola, com professores aqui da nossa rede, tanto privada quanto pública de ensino, e o que os professores têm visto dentro de sala de aula são alunos extremamente nervosos, ansiosos e que estão aí tendo que se readaptar a esse ambiente da escola, né? A gente sabe que a cobrança agora vai ser muito maior, né? Então, essa saúde mental dos menores precisa ser olhada com bastante atenção pelos pais, né, Marcela? Demais. Nós passamos assim por um período de provação, não só para crianças e adolescentes, mas para todos nós. Mas eu fico pensando, nós somos adultos, nós somos maduros o suficientes para entender o que está acontecendo. E as crianças e adolescentes? Acho que eles não têm tanta maturidade ainda para entender, ou seja, precisam ser cada vez mais apoiados pelos pais, pelos familiares, pelos professores, que são uma rede vigilante aí de violência também familiar, né? Pois eles já denunciam, já cuidam aí dessas crianças. Então, sim, é importantíssimo que a gente cuide dessas crianças e adolescentes, tá? Para que elas possam aí ter um futuro digno, um futuro feliz, tranquilo. Agora, vale ressaltar também que essa questão da saúde mental é tão importante, gente, que recentemente o governo de Minas até lançou um edital aí para que psicólogos e psicopedagogos pudessem participar desse edital para ser contratados a trabalharem aí nas escolas da rede estadual. Então, justamente isso, né? É um adoecimento mental que surge ainda na infância e que, se bem trabalhados nessa fase, vão se tornar adultos bem melhores, né? A gente tem aí as nossas vivências, a gente tem quantas vivências nós não tivemos, né, na nossa adolescência, na nossa infância, que muitas vezes não está ressignificado, não está elaborado, não está trabalhado, tá? Então, se essas crianças e adolescentes tiverem essa oportunidade, que eu acho que vai ser fantástico, nossa, acredito que a gente vai ter adultos muito mais maduros, controlados emocionalmente, sabendo fazer as suas escolhas. Marcelo, uma coisa que a gente tem visto também muito são os pais de hoje em dia, né? A gente chama os novos pais dessa geração, que não deixam os filhos terem frustrações, né? Esses dias atrás eu estava assistindo aí um vídeo da Marieta Severo e ela disse uma coisa muito importante, que a gente cresce nas sombras, né? E essas sombras, no caso que eu estou falando, é que é o seguinte, os pais hoje tentam clarear cada vez mais o caminho para os filhos e não deixam eles estarem ali à sombra. O que são as sombras? As dificuldades. Então isso acaba formando, né, adultos aí frustrados e que podem desenvolver muitos transtornos psicológicos, né? Sei demais. Eu ouvi também de uma outra psicóloga, que agora eu não vou relembrar o nome, que ela fala assim, olha, não vamos causar as frustrações nos nossos filhos, mas vamos deixar que eles se frustrem. Então, eu não vou causar a frustração nele, mas a vida vai. E tá tudo bem que eles passem por dificuldades, né? Nós vamos estar aqui apoiando-os, mas é importante que eles entendam, isso faz parte do amadurecimento emocional de todo mundo. Então, é importante que eles possam ser frustrados. A vida faz isso. Bom, Marcelo, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Eu queria deixar uma mensagem que existem nas religiões, de uma maneira em geral,
que aquilo que a gente deseja experimentar, a gente faça com o outro. Se eu desejo experimentar a paz, que eu forneça a paz para o outro. Se eu desejo experimentar segurança, que eu faça com que o outro se sinta seguro. E se eu desejo ser amado, que eu proporcione amor a outra pessoa. As pessoas estão desejando ser amadas, estão aí para serem amadas, e espero aí que a gente possa proporcionar muito amor aí à nossa sociedade. Bom, Marcela, e quem quiser continuar a conversa com você pessoalmente, quiser aí saber um pouco mais sobre o seu histórico, sua profissão, como é que pode estar entrando em contato? Ah, sim. Vocês podem me seguir lá no Instagram, Marcela Domingues M, e a gente pode conversar, tem muitos vídeos lá, tem muita informação bacana lá também, tá bom? Tá certo, Marcela, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com esse número que aparece aí no seu vídeo e faça já um contato aí com a nossa equipe comercial. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será avisado aí sempre que uma novidade surgir por lá. Você também pode acompanhar os nossos bastidores nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Tá com o celular aí do lado? Entre já agora e nos siga, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!